eu gravei esse vídeo porque eu ia repetindo nas igrejas o que aconteceu e quase sempre eu me emocionava nesse momento, e esse vídeo tem sido essa ferramenta para que os irmãos possam entender o que nós estamos vivendo nesse momento. 22 anos de trabalho, e tudo que se tinha do ponto de vista material está destruído. Ali nós mostramos a imagem da nossa base, mas nas aldeias em que não há essa estrutura de cimentos, prédios e alvenaria, nas aldeias é chapa de zinco, pau a pique, enfim. Nas aldeias nós perdemos mais de 40 igrejas, perdemos 2 pastores no interior, e no final da semana agora, antes de ontem, um segundo ciclone também atingiu Moçambique, dessa vez na parte norte, e outros missionários ali naquela região também foram afetados. Então, o que eu peço aos irmãos é que orem para que o Senhor nos fortaleça nesse momento, fortaleça os missionários que estão no campo, principalmente. Nós passamos dias terríveis, dias cruéis. Imagine que eu estou aqui no Brasil, sofri de forma que eu nem consigo explicar. Imagine os missionários que estão lá. Logo após a passagem do ciclone Idai, nós ficamos cerca de 3 para 4 dias sem comunicação, e vocês viram a foto ali, é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos moram lá, meus sobrinhos, e a gente ficou zero de comunicação, e a única coisa que a gente fazia era orar ao Senhor, amém? E fazer aquilo que a Bíblia diz. Vamos para a Bíblia em João, capítulo 2, versículo 14. Foi esse versículo aqui que, de certa forma, foi me mantendo forte aqui no Brasil. A segunda parte, a parte B, diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o inimigo. Amém? Vou pedir para vocês repetirem comigo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém? Diga: eu sou forte, a palavra do Senhor está em mim, e eu já venci o maligno. Amém? A gente vê várias epístolas em que é direcionada, carta de fulano para a igreja de fulano, e aqui João deixa em aberto de forma que eu consigo me incluir como destinatário desse texto. Quantos conseguem fazer isso? Enquanto nós orávamos ao Senhor, pedindo à igreja do Brasil para que se levantasse em oração, em determinado momento eu recebi uma ligação de um pastor que disse assim: Lamuca, você precisa fazer alguma coisa. E eu disse: pastor, eu estou orando. E ele disse: não, você precisa fazer alguma coisa a mais. A gente precisa fazer barulho, vamos fazer alguma coisa? E eu disse: vamos, mas eu não sei o que é para fazer. E aquele pastor, que agora é amigo, eu não o conhecia pessoalmente, disse: vem para Brasília, e a gente vai buscar ajuda aqui no Planalto. Gente, eu não sei exatamente como aconteceu. Para explicar, eu sei que eu vesti uma roupa, comprei uma passagem, peguei minha pastinha, botei do lado, falei com meu esposo, ele disse: vai. Peguei minha carteirinha de missionário, aposentei, peguei a carteirinha da OAB, botei na mão e disse: eu vou para Brasília. Alguma coisa eu tenho que fazer. E ali a gente foi batendo de porta em porta, de gabinete em gabinete, não sei quem é da direita, não sei quem é da esquerda, né? Eu vou mais para aquele versículo bíblico que diz: não vai nem para a direita nem para a esquerda. E eu fui batendo, e em certo momento teve um amigo, né, que eu também fiz lá, que ele é assessor de um dos deputados, e ele chegou para mim assim e disse: Lamuca, cuidado, quando você fala com um, não diga que você falou com outro, porque nem todos. Eu disse: irmão, desculpa aí, eu vou pedir ajuda a todo mundo, eu não quero saber quem conversa com um e quem conversa com outro. Aí, aquele moço, a gente andando no corredor ali do Planalto, ele olhou para mim e disse assim: Lamuca, você não veio aqui em vão. E eu tinha falado com o deputado dele. Ele disse: o Senhor mandou dizer para você que você não veio aqui em vão. E, de repente, a gente andando, ele começa a chorar, começa a falar línguas estranhas, e eu olhei assim, eu disse: rapaz, que eu não sou a única doida aqui. E ele foi falando línguas estranhas e disse: fique firme, que o Senhor vai fazer alguma coisa, mesmo que não seja pelos caminhos que a gente está pensando que as coisas vão acontecer, elas irão acontecer. E dali as coisas foram desenrolando, eu conversei com um, que me levou para conversar com outro, e, de repente, em menos de 48 horas que eu estava em Brasília, eu estava no gabinete conversando com a ministra Damares. Ela olhou para mim assim, e eu olhei para ela e disse: não acredito, Senhor. E ela disse: fale, conte a sua história. Eu conversei, falei tudo o que tinha acontecido, e ela disse: olha, aquilo que for possível fazer, nós vamos fazer. E aí encaminhou para um e encaminhou para outro, e eu contei a história 300 mil vezes, se foi falando e foi falando. E eu fui para o hotel, já me preparando para voltar para casa no dia seguinte,
quando uma irmã me liga e disse: Lamuca, você viu o que saiu no site do Itamaraty? Eu disse: não. Ela: entre aí, me mandou um link e a gente viu a notícia que o Brasil estava enviando 2 Hércules de socorro para Moçambique, com bombeiros, com o pessoal das Forças Armadas. Gente, aquilo encheu meu coração de alegria de uma forma que eu não sei explicar o que aconteceu. E a gente sabia que o Senhor, de alguma forma, estava respondendo um pouco dos nossos esforços. E a gente volta para João e ele diz: jovem, ser forte. E é isso que o Senhor mandou eu falar para vocês essa noite. Às vezes a gente não sabe o porquê das coisas e porquê que o Senhor direcionou a gente para ali. Por exemplo, eu sou formada em Direito, tenho uma carteirinha da OAB e praticamente não uso nada disso. Sou missionária em tempo integral, o tempo todo, viajando. E eu sempre perguntava: Senhor, será que eu vou usar esse negócio alguma vez na minha vida? E eu digo para vocês, foi necessário. Foi necessário, era uma ferramenta que estava na minha mão e que eu precisava usar no momento que o Senhor falasse que era para usar. E Ele pede para que eu pergunte a vocês qual é a ferramenta que Ele colocou na sua mão para que você consiga ser forte na hora que for necessário que você realmente seja forte. Na nossa geração tem muita gente que critica, e eu falo nossa, muito embora eu estou passando pela crise dos 30 anos, né? Fiz 30 anos agora no dia 1º de janeiro, e eu estou naquela: meu Deus, daqui a pouco eu vou deixar de ser jovem, enfim, mas ainda sou jovem. E a nossa geração recebe tanta culpa, é uma geração rebelde, é uma geração isso, é uma geração aquilo, uma geração vazia, uma geração sem propósito. A gente ouve tanto isso, e eu pergunto para você que está aqui, que faz parte dessa geração: que geração é essa que você faz parte? É bom ser jovem nesse momento em que nós estamos vivendo? Ser forte é possível ou não é possível? E a gente vê na Bíblia que em vários momentos, com vários personagens que viviam a juventude nos seus tempos diferentes dos nossos, eles conseguiram ser forte, porque ser forte é uma questão de escolha. E é isso que vocês precisam saber, que cada um dos jovens aqui precisam saber, independente da situação em que você está, você pode escolher ser forte. Você pode escolher ser forte na hora que você está chorando, na hora que você não tem amigos, não tem companheiros. Você pode tomar a decisão, convidar o Espírito Santo para que ele seja a sua força. E a gente vê o que aconteceu com José. Eu nem vou contar a história dos personagens, porque vocês conhecem, mas só para pincelar, José, ele não era compreendido pela família, ele era invejado pelos irmãos, nada suave na sua juventude. Ele passou de filho amado e mimado, de repente ele era escravo e ele tinha todas as razões do mundo para chutar o pau da barraca e viver na base da vingança e dizer: Deus me esqueceu na hora que eu mais precisava dele. E quando ele precisou ser forte, na hora que ele estava diante da mulher de Potifar, que ele poderia naquele momento dizer: Deus, agora é a minha vez. Agora eu vou devolver o tempo que eu fiquei na cova, o tempo que eu fui arrastado, o tempo que eu fui vendido. Naquele momento, José decidiu que ele seria forte. Então, o ponto 1 que eu quero que vocês saibam hoje é que não importa em que ambiente familiar você está. João diz que o Senhor escreveu para a gente porque a gente é forte. Ele quer que a gente vença o inimigo, Ele quer que a palavra do Senhor esteja em nós. E nós não podemos nos vitimizar, abaixar a cabeça e dizer que não seremos capazes. Se o Espírito Santo de Deus realmente está em nós, como a gente diz, como a gente canta, a gente louva, fecha o olho, bota as mãos para cima, então nós não podemos nos vitimizar, muito embora tudo dê errado. Não importa o ambiente em que você está plantado e tudo de errado que dá ao seu redor. Você pode escolher hoje ser forte. Amém? E dizer, como disse José: olha, mulher, quem é você para me fazer pecar contra o meu Deus? Há duas coisas intrínsecas, né, que andam juntos na história desses personagens. A primeira coisa é que eles de fato escolheram ser forte. Eles não foram carregados no colo para ser forte, eles não foram mimados para ser fortes, eles não foram transportados do momento de luta para o momento de vitória. Não, eles lutaram, eles sofreram, eles choraram e eles decidiram ser forte. O segundo ponto em comum entre eles é que existia uma razão especial para que eles fossem fortes. No caso de José, ele tinha um relacionamento com Deus, algo tão lindo, que na hora de pecar, ele nem pensou em Potifar primeiro, ele nem pensou nele mesmo ou na mulher, ele disse: quem é você para me fazer pecar contra o meu Deus?
A primeira coisa que ele achou que ele sentiria falta se ele cometesse aquele ato é que ele perderia o relacionamento com Deus. Então, primeiro, eu posso escolher ser forte. Segundo, eu tenho que ter um motivo bom para ser forte. Nós não podemos fazer nada sem uma boa motivação, porque senão as decisões se tornam fracas, fúteis, e a qualquer momento a gente muda de opção. Samuel, outro personagem, cresceu no templo, tinha acesso a tudo, era muito difícil ser educado naquela época, mas ele foi formado pelo profeta Eli. A Bíblia diz então que ele era um homem íntegro, se tornou um juiz fiel, mas durante a juventude de Samuel, ele poderia ter escolhido ir para o outro lado. Por quê? Porque o ambiente em que ele estava inserido, os filhos de Eli eram imorais. Os filhos de Eli roubavam as ofertas, os filhos de Eli escarneavam no momento do sacrifício, enfim, fazia tudo que a baderna que vocês imaginam eles faziam na igreja. E Samuel estava ali, ele tomou uma decisão: eu serei diferente. Eles podem ser os filhos de Eli, mas eu fui escolhido para ser profeta, e eu serei diferente. Eu respeito a casa do Senhor. Então, o segundo ponto, não importa o ambiente, a gente já falou da questão familiar, não importa o ambiente ou o meio. Não, os meus amigos são assim, os meus amigos são assados, os meus amigos são fracos, os meus amigos bebem, os meus amigos dançam, os meus amigos fazem isso ou aquilo. Não interessa, você sabe qual foi o chamado que Deus colocou na sua vida. E se Ele te chamou para ser forte, você tem que ser forte, mesmo que o filho do patrão, o filho do chefe, os filhos de Eli, ajam totalmente diferente daquilo que você acredita que é verdade. Se você tem um chamado, você foi chamado para ser forte, e você tem que resistir ali no lugar em que você está. Aí vem o jovem Davi. Davi, ele foi chamado para ser rei, foi ungido a rei, era jovenzinho ainda, passou por uma fase de espera terrível. Ele foi, imagine, um rei que não pode ser rei, porque ele foi ungido rei em um povo que já tinha um rei. E esse rei começa a perseguir ele porque ele foi ungido a rei. E lá estava Davi. Ele poderia simplesmente dizer: que palhaçada é essa? Como é que eu fui ungido para uma coisa que eu não posso ser? Eu vou desistir disso aqui agora, vou olhar para trás e ponto final. Mas Davi não fez isso, ele esperou. Então, terceiro ponto: seja forte no momento da espera. Quando você tiver que esperar, eu fiquei 3, 4 dias sem saber, eu falava: Senhor, manda o meu Anani, Senhor, manda alguém, como aconteceu lá com Neemias, para me informar como é que está o povo, se está vivo, se está morto. E o silêncio era total e você precisava ser forte. Porque, eu não vou mentir para vocês não, dá vontade de dizer: Deus, qual é o problema? Minha família deixou tudo aqui, foi para lá te servir. Foi isso que eles foram fazer lá. O coração humano nos leva para esse lado. Aí João diz: Lamuca, ser forte como Davi na hora da espera. E na hora em que Davi esperava, aconteceu uma das histórias mais famosas da sua vida. Ele lutou contra Golias. Ele chegou, os seus irmãos estavam ali, e o Golias se aproximava e insultava o povo de Israel, maldizia o povo de Israel, e Davi olhou para aquilo assim, ele podia dizer: não tem nada a ver com isso não, sou rei, ungido, mas o rei é ele ali, resolve aí, Saul, o seu problema. Ele poderia ter dito isso, mas quando ele viu, aí a gente encontra novamente o ponto do relacionamento. Ele disse: não, eu sirvo ao Senhor, que é o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, e aquele filisteu está insultando o exército do Deus Todo-Poderoso. Então ele falou para os seus irmãos: vem cá, quem é esse aí para insultar o exército do Todo-Poderoso? Eu vou lá. E ele se voluntariou no momento da espera, no momento em que o Senhor estava deixando ele ali de molho, que ele estava sofrendo perseguição, esperando as coisas acontecerem. Ele estava no mato, cuidando de ovelhas, mas ele já sabia que ele era rei. Às vezes você sabe: nossa, Deus me deu um chamado tão lindo, cara, esse chamado é meu, eu tenho certeza. Eu oro, eu choro, eu sinto a presença do Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida. Mas você está no momento da espera, e você diz: então não é comigo não. Deixa aí, deixa acontecer. Davi disse: não, Saul, eu vou lá, porque isso não vai continuar acontecendo aqui não. O nosso Deus, é o Senhor dos exércitos. E ele foi lutar contra os filisteus. E outra coisa importante que eu quero que você carregue na mente: quando ele se voluntariou, Saul disse: vem cá, eu vou te dar todas as armaduras, tudo que você precisa para você vencer essa batalha. Ele até tentou, mas depois ele disse: não. Eu vou com as minhas ferramentas. É a funda,
é o estilingue, eram as pedras, eram as coisas que ele usava, que ele já tinha habilidade usando. Ele disse, olha, é com isso aqui que eu vou lutar contra, não vai ser com as suas ferramentas. Às vezes a gente é induzido a pregar como fulano prega, a cantar como fulano canta, a liderar como fulano lidera. Não, está errado. Cada um tem a sua ferramenta. Deus coloca nas suas mãos aquilo que você sabe usar. O problema é que muitas vezes a gente se incomoda e nem sabe o que é que a gente sabe usar, e vai deixando as coisas acontecerem, vai deixando o tempo passar. Não. Qual é a sua ferramenta? O que o Senhor colocou na sua mão? É com isso que você tem que se levantar e defender aquilo que você acredita. Lute com o que você tem nas mãos. Não tente lutar com a ferramenta do outro, porque você vai perder a guerra. Amém? Vamos finalizar aqui com Daniel. Daniel, jovem instruído em ciência, estudado, foi tirado do seu povo, levado para a Babilônia para morar ali com o rei. Ele tinha que ser uma pessoa realmente cheia de conhecimento, e a Bíblia diz que assim ele era, interpretava sonhos, ele orava muito, e ele propôs no seu coração que ele não iria se contaminar com os manjares do rei. Gente, nós somos uma geração espetacular. Quantos aqui tem um smartphone na mão, um celular na mão? Nós temos um mundo na nossa mão. O conhecimento está na nossa mão. Tudo que a gente precisar fazer é só a gente dar um Google aí que a gente acha. A questão é como nós estamos usando essas ferramentas. Daniel, que era instruído no saber, na hora do vamos ver, ele disse, não importa se eu sou doutor. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu sou diferente. Não importa se eu fiz faculdade, se eu sou PhD, se eu sou isso, se eu sou aquilo ou se eu sou aquilo outro. Tem uma hora que bate a vergonha e a gente diz, não, eu não vou dizer aqui que eu sou isso. Você é, se você é, você é. E assim como Daniel, você tem que dizer, eu não vou comer não. Isso aí eu não como. Não como de jeito nenhum. Os meus princípios não permitem que eu me alimente disso aqui. Então faça o que você quiser, dance, se espernie. Eu sou diferente. Então a gente precisa ser forte, mesmo quando a gente está em um ambiente social que nos induz, por vergonha ou por qualquer outro motivo, a esconder a nossa fé. Aquele menino lá em Brasília, andando comigo no corredor do Planalto, começa a falar línguas estranhas. Eu olhei assim para ele foi falando línguas estranhas, eu fui junto, ele foi falando. Nossa, ele poderia simplesmente ter sido mudado por tudo aquilo. Era um simples assessor, mas ele encostou em mim e disse, o Senhor mandou te dizer. Eu não tinha nem falado com ele. Eu tinha conversado com um deputado, ele ouviu a conversa. Ele poderia simplesmente ter dito no coração dele, nossa, essa mulher nem falou comigo, tem nada a ver comigo, mas não, ele se deixou ser usado pelo Senhor para abençoar a minha vida, na hora que eu estava angustiada. Ele deixou que o Espírito Santo falasse e transbordasse através da vida dele. Ele é um Daniel. Ele está lá e você também está aqui sentado. Você pode estar em lugares agindo como Daniel, ser uma pessoa instruída em algum lugar, em alguma empresa, ou o Senhor quer fazer com que você chegue lá e você precisa entender que na hora que as coisas estiverem lindas e maravilhosas, você precisa ser forte e dizer, eu não vou me contaminar. Amém? E quando eu estava finalizando essa meditação, essa tarde, eu poderia falar, que na verdade já tinha pesquisado, para falar sobre Esté, João Marcos, Timóteo, entre vários outros personagens da Bíblia. O Senhor falou comigo assim, Lamuca, você vai finalizar falando sobre fulaninho. E eu vou dizer para vocês no instante quem é fulaninho. E eu disse para o Senhor, fulaninho não, fulaninho foi mau exemplo. Né? Eu conversando com o Senhor, eu disse, não vou falar de fulaninho não. Fulaninho foi mau exemplo, eu vou chegar no púlpito, falar para uma juventude que quer sempre ser edificada, vou dar um exemplo de uma pessoa que nem serviu como exemplo, e o Senhor disse para mim assim, ele prevaleceu. Pode ter sido mau exemplo a vida toda, mas na hora que ele precisou reagir, ele reagiu. Pode ter tomado decisões erradas, mas ele não se entregou. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Lucas 15, 18. Vamos ver o que é que fulaninho fez. Que forma pejorativa, né, de falar do irmão. É porque, ou raça para julgar é a gente, né? Eu falei, Senhor, eu não vou falar dele não. Mas aí o Senhor me levou a essa passagem, versículo 18, que diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti.
Quem é esse fulaninho? O filho pródigo. Eu falei, não, Senhor, o filho pródigo não. Ele pegou tudo que ele tinha direito, gastou, torrou toda a herança do pai, estava no fim de linha. Aí eu falei, Senhor, não, aí o Senhor vai estragar toda a lógica da minha mensagem, porque eu fiquei os tópicos aqui tudo falando que tinha uma lógica, né? A lógica qual é? Primeiro você tem a possibilidade de tomar uma decisão, e você toma essa decisão baseado no relacionamento que você tem com Deus, que é o caso desses personagens que a gente falou. Aí o Espírito Santo disse, e aqueles que não têm relacionamento nenhum comigo? Zero, como é que faz? Fica sem tomar decisão? Eu disse, então fala, pai. E ele disse, o filho pródigo, ele não tinha um relacionamento comigo, não significa que ele não terá. Não significa que eu não quero ter um relacionamento com ele. Ele destruiu tudo, não significa que eu não quero ele de volta. Não significa que ele agora, só porque ele gastou tudo, só porque ele estava no mundo, só porque ele estava separado, que não existe ainda possibilidade dele voltar. E o Senhor disse para mim, fale para essa juventude, aquele que está pensando em se matar, ainda dá tempo para tomar uma decisão, porque eu estou esperando. Aquele que quer desistir da vida, quer desistir dos sonhos, quer desistir de todos os planos, que acha que é impossível conquistar qualquer coisa na minha presença, lembre que o filho pródigo estava sentado, ele olhou e disse, gastei tudo. Rapaz, eu tenho um pai. Levantar-me-ei e vou ter com o meu pai. Amém? É isso que vocês têm que ter em mente hoje. Primeiro, não importa onde você está, o ambiente da sua família, seja forte. Não importa o ambiente social em que você está, seja forte. Não importa se você está no momento da espera, seja forte. Não importa se você tem todo o conhecimento do mundo ou está trilhando esse caminho, seja forte. Não importa se você acha que tudo acabou, seja forte. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, que poderíamos estar em qualquer outro lugar nesse momento, mas estamos aqui na casa dele, porque a gente sabe que aqui é a casa da esperança, aqui é a casa do renovo, aqui é a casa da edificação, aqui é a casa da transformação, da segunda chance, é aqui, no lugar que a gente está. E se nós estamos aqui, é porque nós já somos fortes. Como disse João, ele não falou assim, olha, eu escrevi porque vocês serão fortes, ou porque a palavra prevalecerá em vocês, ou porque vocês vencerão o inimigo. Vocês são fortes. A palavra do Senhor está em vocês, e vocês já têm vencido o inimigo. Amém? Em Moçambique, o nosso grupo de jovens é o Geração Forte. E a gente fala, geração forte, e a galera responde, prevalece, prevalece, prevalece. Amém? Geração forte, prevalece, prevalece, prevalece. Não desista, que o Senhor tem um grande plano na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.